Alguém tem alguma objeção à gravação da aula? Nenhuma objeção. Então, na aula passada, a gente terminou a análise da junção PN em equilíbrio. Como a gente já esperava, o equilíbrio dominado, caracterizado, né, pela equalização do nível de Fermi, que nada mais, nada menos quer dizer que o potencial eletroquímico tem que ser constante ao longo da junção. Então, a gente não tem nem equilíbrio de potencial eletrostático, nem de potencial químico, mas a gente tem do eletroquímico. E aí essa característica da junção em equilíbrio, ela define a característica da junção fora do equilíbrio. E por que nós estamos interessados na junção fora do equilíbrio? Porque você quer colocar a sua junção PN, ou seja, o seu diodo, num circuito, para ele fazer alguma coisa. E isso quer dizer que você tirou do equilíbrio, você injetou uma energia extra, né? Que não é só energia térmica. Então, se eu tira ele do equilíbrio, a gente precisa ver o que caracteriza sistemas então fora do equilíbrio para a gente ver o que acontece com a junção quando você coloca ela dentro de um circuito. Então, esse é o assunto das duas últimas aulas. Na aula de hoje nós vamos ver fazer uma análise predominantemente qualitativa, então praticamente não tem matemática na aula de hoje. E aí na aula que vem nós vamos deduzir a expressão da relação tensão e corrente, que é o objetivo principal do curso, que é onde tipicamente começa um curso de circuitos eletrônicos, tá? Que é a famosa equação de Shockley. Ok? Alguma pergunta? Acho que não. Então, a gente viu nas aulas passadas que quando você sobe o nível de Fermi, o que acontece com a concentração de elétrons livres? Quando o nível de Fermi sobe? O que acontece com a concentração de elétrons livres quando o nível de Fermi sobe? Ela aumenta, né? E o que acontece com a concentração de buracos? Diminui. Diminui. E quando o nível de Fermi desce, a concentração de buraco aumenta e a concentração de elétrons livres diminui. E o produto não é alterado. Foi isso que a gente viu na aula passada. Agora, imagina a seguinte situação. Suponha que você tem um semicondutor. Eu vou desenhar o diagrama de banda dele aqui, tá? E aí você tem uma certa população de elétrons aqui e uma certa população de buracos aqui por conta da estação térmica, né? Então eu estou considerando aqui um semicondutor intrínseco, ok? Então vamos supor que o nível de Fermi aqui está no meio, nível de Fermi. Então esse aqui seria a banda de valência, começo da banda de condução. Aí, vamos supor que você joga luz nesse semicondutor. Igual você faz com a célula solar. Você joga luz aqui. A gente viu já até no começo do curso que quando se ilumina uma caixa, né, que é o semicondutor, ou o ponto quântico, elétrons podem absorver os fótons e sofrer aquele processo chamado de salto quântico, né? Então, quando o elétron absorve um fóton, ele pode pular da banda de valência para a banda de condução, absorvendo o fóton. Então, claro que para isso acontecer, a energia do fóton tem que ser maior do que a energia do band gap, né? Porque a energia é conservada. Então, imagina que você ilumina o seu semicondutor de maneira constante, contínua, com uma fonte de luz fixa, por exemplo. Você vai ter estação de elétron daqui para cá, certo?
vai pular elétron daqui para cá. Não é isso que vai acontecer? Então, o que vai acontecer com a concentração de elétrons na banda de condução? Vai aumentar. Vai aumentar, certo? Então, o que vai acontecer com o nível de Fermi? Também vai aumentar. Então, o nível de Fermi vai subir. Mas, espera aí. Esses elétrons que você colocou na banda de condução aqui, eles vieram de dopagem? De onde que eles vieram? Vieram do próprio material. Da banda de Tudo valência. bem, mas vieram daqui. Então, a iluminação aumentou a concentração de elétrons, mas o que ela fez com a concentração de buracos? Também aumentou. Então, o que acontece com o nível de Fermi? Cai. Vocês estão sentindo o País da Maravilha? O trem sobe e desce ao mesmo tempo? Então não varia? Então, o que acontece, gente, com o nível de Fermi? Fica Cuidado, constante. tá? Ele não pode ser constante, porque você mudou a concentração. Lembra da nossa fórmula? N igual a Ni elevado a menos. Eu pus Ni aqui, então tem que ser Fi menos F sobre KBT, lembra? Essa fórmula central do nosso curso, né? Uma fórmula central, deixa eu escrever ela direito. Então, se você aumentou a concentração, o nível de Fermi tem que subir. Fi menos F sobre KBT. Esse N não é mais igual a Ni quando você iluminou. Então, o nível de Fermi não pode ser igual a Fi, ele tem que subir. Então, só pode acontecer o que a Manu falou. Ele tem que dividir em 2. Quando você tira o sistema de equilíbrio, você não pode mais falar de um nível de Fermi. Você agora tem que ter o nível de Fermi para elétrons e o nível de Fermi para buraco. Essa é a característica de um sistema fora do equilíbrio. A concentração, o nível de Fermi de elétrons e de buracos não é mais o mesmo. Mas como você não está no equilíbrio, você está numa situação que a gente chama de quase equilíbrio, que é caracterizada pelo fato de que você tirou do equilíbrio, mas a iluminação é constante. A gente chama esses novos níveis de Fermi de nível de quase Fermi. Então agora eu tenho nível de quase Fermi para elétrons e o nível de quase Fermi para buracos. Então o quase denota o fato de que você tem quase equilíbrio. O que o quase quer dizer? Quer dizer, bom, obviamente você não está em equilíbrio, né? Mas o que você teria que fazer para ele não poder falar nem que está em quase equilíbrio? Você teria que fazer a iluminação mudar muito rápido no tempo, dar um pulso ultra curto de luz. Mas geralmente se você tira e coloca ele do equilíbrio de maneira lenta em relação ao tempo de recombinação, aí essa nossa teoria é válida. Se não for, você tem que apelar para a mecânica quântica, nossa descrição semiclássica vai para o brejo. Mas você tem que fazer uma fonte de tensão muito rápida, muito violenta, para você precisar invocar uma outra teoria. Essa teoria do quase equilíbrio geralmente vale, inclusive, para modulações da internet. Ok? Entenderam a ideia, gente? Então, as nossas fórmulas continuam valendo. Onde que eu vou colocar ela? Deixa eu colocar essa aqui. Só que agora eu tenho a generalização da fórmula. Eu vou ter n igual a ni elevado a menos EFI menos EQFN. Eu tenho aqui o nível de Fermi, eu substituo explicitamente
para o nível de quase Fermi para elétrons. E o buraco é a mesma coisa. Aqui vai ser o EQFP menos FI sobre KBT. Então, quando você está em equilíbrio, o nível de quase Fermi, o nível de quase Fermi para elétrons, o nível de quase Fermi para buracos, se reduz ao nível de Fermi. Então, você pode interpretar essas duas fórmulas como valendo tanto para o equilíbrio quanto para o quase equilíbrio. Mas quando você está em equilíbrio, esses dois termos são iguais. O nível de quase Fermi para elétrons e o nível de quase Fermi para buracos vira o nosso bom e velho nível de Fermi. Então é isso, gente. A nossa teoria ainda é válida, termodinâmica, mas ela tem que ser estendida, porque você está injetando uma energia que não é só energia térmica. Entendeu? Que agora é a iluminação. Né? Alguém tem alguma pergunta sobre o conceito de nível de quase Fermi? O que isso quer dizer com reação diferente para energia? Porque isso acontece na luminosa. Aí eu comecei a me questionar se existiria alguma outra forma de você colocar energia no sistema e ele tivesse algum outro comportamento. Então, deixa eu... Essa sua pergunta, ela é comum ao longo dos anos. Eu estou usando iluminação só porque é o jeito mais fácil de eu mostrar que tem que acontecer a cisão do nível de Fermi, Manu. Mas qualquer forma de energia extra que é injetada no circuito vai causar a cisão do nível de Fermi. Inclusive, nós não estamos tão interessados aqui em iluminação. A gente estaria se a gente estivesse estudando células solares. Mas o nosso principal interesse, que vai ser o assunto da aula de hoje, é ver o diagrama de banda da junção PN quando você tira ela do equilíbrio, injetando energia eletrostática extra, energia da bateria. Você põe dentro de um circuito, entendeu? Mas a mesma coisa vai acontecer uma cisão do nível de Fermi em níveis de quase Fermi. Ficou claro, Manu? Então eu só usei iluminação porque é um exemplo limpo, entendeu? Fica claro, você só tem o material, você não tem junção PN, é só limpo, é só um exemplo limpo. Mas isso é geral. Tirou do equilíbrio, você tem cisão do nível de Fermi. Mais alguma pergunta, gente? Nenhuma pergunta? Podemos, então, ver o que vai acontecer quando você colocar a junção PN no circuito? Bora. Tá. Eu já contei, já mostrei qual que é o símbolo da junção PN em circuitos, que é aquele triângulozinho. Deixa eu começar assim, né? Vou desenhar aqui a junção PN. Então imagina que isso aqui é uma junção PN física, tá? É um diodo que você pega lá no laboratório. Eu estou fazendo um desenho dele mesmo. No circuito, ele vai aparecer assim, ó, como uma setinha. Esse é o símbolo dele usado em um circuito, tá? É uma setinha com essa barra aqui, e a setinha aponta de P para N. Ok?
Aliás, eu vou refazer esse desenho mais para o canto para eu poder fazer 2 desenhos. Então, primeiro, eu vou só definir a terminologia que nós vamos utilizar, e aí depois eu vou falar da física mesmo do processo, tá? Então, existem 2 jeitos de você tirar uma junção PN do equilíbrio em um circuito. A representação que eu estou colocando agora é simplificada, você jamais faria isso na prática, porque você ia queimar o seu diodo. O que eu quero dizer é que você nunca conecta um diodo direto numa fonte, igual eu vou desenhar agora. Você geralmente vai ter um resistor para segurar a corrente. Mas como eu não consigo explicar neste exato momento por quê, eu vou só avisar vocês para nunca fazer isso, tá? E aí na aula que vem vocês vão ver que a corrente seria muito alta se você fizesse isso, ia queimar o diodo. Mas se você colocar uma tensão externa, vou chamar de tensão externa aqui, de maneira que ela é a voltagem, tá, em volts, é mais alto no P do que em N, assim, então, se você fizer isso, esse tipo de ligação é chamado de, em inglês, forward bias. Em português, polarização direta, tá? Então, isso aqui caracteriza a polarização direta. A corrente entra em P e sai em N, na polarização direta. A corrente circula assim, né? Aí nós vamos ver na aula de hoje que quando você está em polarização direta, a junção PN conduz muito bem. Ela é como se ela fosse um fio, um resistor de resistência baixíssima. Tá? Não é resistor porque não é não linear a relação, mas a condutividade dele é bem baixa. Perdão, é bem alta, a resistividade é baixa. Então ele é aproximadamente um curto-circuito, um fio, em polarização direta. Obviamente que o outro jeito que você pode montar é a polarização reversa, onde você põe o terminal positivo na parte N. Aí, nesse caso, a corrente é nessa direção, ela é de N para P. Tá? Então, ela é contra a direção da flechinha agora. Ela circula assim a corrente. Então, essa é a polarização direta e essa é a polarização reversa ou inversa. Na polarização inversa, a junção PN ela se comporta praticamente como um circuito aberto. A corrente que passa por ela é muito pequena. Essa assimetria na condutividade da junção PN é o que é chamado de efeito de retificação, tá? Então, ou propriedade de retificação. Quando você diz que um diodo é um retificador, você quer dizer que ele conduz muito bem numa direção e muito mal na outra. Então, essa assimetria é o efeito principal que é explorado no contexto de circuitos. Tanto com o diodo sozinho, como também para transistores, que é nada mais, nada menos que 2 junções PN em série. Entenderam a terminologia, gente? Uhum. Vocês já tinham tido contato com essa terminologia ou é a primeira vez que vocês veem essas coisas? Acho que no curso a gente nunca ouviu ninguém falando disso, não. No curso você diz na faculdade? Aham. Eu acho que eu nunca ouvi isso daí também não. Tá. Esse símbolo também é a primeira vez que vocês encontram? O símbolo eu já vi já. Ah, não, a gente já viu o símbolo. Sistemas digitais, eu acho. Ok. Então lembrem disso, tá? Pensou em junção PN, pensou num negócio que
passa corrente numa direção muito bem, na outra não passa. Ok? Então agora a gente vai ver por que isso acontece. Então, nós vamos primeiro ver a junção PN polarização direta e depois nós vamos ver a junção PN polarização reversa. Mas se você entendeu direta, você já vai entender a reversa. Mas faz muito sentido, cara. Que eu nunca tinha entendido por que o diodo só conseguia passar a corrente de um lado para o outro. Não faz o menor sentido. Agora tá tudo explicado. Por causa Mas você já percebeu por que isso vai acontecer? Não, quando você desenhou a setinha, eu me toquei que, nossa, é verdade, uma das bandas, tipo, dentro do diodo tem um sentido único que a corrente consegue ir, porque uma banda tá cheia e a outra vazia, então Não é bem, o contrário. não é bem porque uma banda tá cheia ou tá vazia. Mas assim, a sua intuição está no caminho certo. Você deve ter percebido que o diodo é um elemento assimétrico. Ele é PN, correto? Ele tem o lado esquerdo e o lado direito. Se ele fosse um transistor PNP, ele seria simétrico. Mas como ele é PN, é possível que ele tenha comportamentos diferentes, dependendo se você põe a tensão mais alta em P ou se você põe a tensão mais alta em N. Mas não é por causa disso? Não é porque uma banda... não é porque a banda de valência tá cheia de condição, tá vazia? É por causa do fato que você tem concentração de buraco alta de um lado e de elétron alto do outro. Essa é a razão. Mas eu não sei exatamente o que você quer dizer com a banda cheia e com a banda vazia. Então, bom, eu vou te explicar agora, aí você me conta se é mais ou menos o que você estava pensando. Ok, veremos. Então, ó, vamos começar com a junção PN polarização então direta, tá? Então, eu vou colocar aqui o PN, ok? E eu vou desenhar o campo elétrico aqui para a gente lembrar da direção dele, ok? Esse aqui é o campo elétrico interno. Tudo bem? Vamos fazer melhor do que isso. Vamos colocar ela em equilíbrio do lado esquerdo da lousa e vamos colocar ela fora do equilíbrio do lado direito. Que vai ficar mais fácil de eu fazer referência ao equilíbrio. Então, eu vou desenhar ela aqui no equilíbrio. Então, está fora do circuito essa aqui à esquerda, tá? Esse aqui é o diodo em repouso, de férias. Então, essa é a direção do campo, certo? Ele aponta de N para P. E aqui é o diagrama de banda. Esse é o diagrama de banda, então é o nível de ferro. Então agora vamos pensar o que acontece quando eu ponho uma tensão externa aqui. Mais alto aqui do que aqui. Imagina o seguinte, essa tensão externa, ela vai ter um campo elétrico relacionado a ela, correto? Ela tem uma diferença de potencial, ela está aplicando a diferença de potencial V externo entre esse ponto e esse, ou seja, aparece um campo elétrico nessa direção devido à tensão externa, concordam? Concordam que aparece um campo nessa direção? É isso que vai acontecer, Stefano, mas eu quero explicar direitinho por quê. Então, esse campo vai estar distribuído ao longo da junção, concordam? A junção é como se fosse um resistor esquisitão, correto?
Eu desenho o campo aqui de fora, só para ficar clara certinho, mas ele tá dentro do material. Correto? Aonde exatamente esse campo vai aparecer? Você tem duas regiões com alta concentração de portadores, a região P e a região N, no meio tem a região de depleção. A região P, ela tem uma concentração alta de buracos. Isso faz com que o campo elétrico dentro da região P seja muito pequeno, pela mesma razão que o campo elétrico no metal é pequeno. Isso aqui é simplesmente a física de um divisor de tensão. Imagina que você tem um divisor de tensão aqui. R1, você tem R1 e R2. Se R1 for bem menor do que R2, toda a tensão cai aqui, você pode desprezar a queda de tensão em R1, não é? Uma das primeiras coisas que vocês aprenderam na vida. No caso do fio, por exemplo, você nem leva em consideração o campo elétrico nele. Por quê? Porque a resistividade dele é muito pequena. Por que um elemento que tem resistividade ômica baixa tem um campo elétrico baixo? Basta se lembrar da relação da corrente de arrasto. Você tem densidade de corrente é igual a condutividade vezes o campo elétrico, certo? Correto? Lembra dessa relação, a lei de Ohm? Sim. Quando você tem a condutividade de um dos portadores muito alta, por exemplo, aqui a condutividade de buracos e aqui a condutividade de elétrons, esse termo é como se ele fosse infinito. Para esse termo aqui ser finito, o que tem que acontecer com o campo elétrico? Tem que ir para zero. Tem que ir para zero. É por isso que você despreza a queda de potencial em um fio metálico, porque esse sigma aqui é muito alto. Então, esse campo é muito baixo. Então, a região P e a região N, elas se comportam como se fosse um metal. Esse sigma aqui, para buracos, é muito alto aqui. E esse sigma aqui para elétrons é muito alto aqui. Então, o campo elétrico dos dois lados é muito baixo. Isso significa que o campo elétrico aparece praticamente inteiro dentro da região de depleção. Entenderam, gente? Então, dentro da região de depleção, você tinha um campo original, interno, e agora apareceu um campo externo. Esse campo externo é antiparalelo ao campo interno, correto? Sim. Então, o que vai acontecer com o campo total aqui dentro da junção? Eles vão se neutralizar. Ele vai reduzir, correto? É. Então, você lembra que a diferença de potencial eletrostática associada ao campo interno aqui me dava esse QV0 aqui? Esse entortamento é por causa da diferença de potencial eletrostático? Lembra disso? Da aula passada? Agora, eu continuo tendo um entortamento, mas devido ao campo total, certo? E o campo total agora é maior ou menor? Ele é menor. Então, o que vai acontecer? Agora, a banda, ela desentorta. A gente vai fazer uma análise mais detalhada do que acontece com a banda daqui a pouco, tá? Por enquanto, eu só quero chamar a atenção que ela vai ter que desentortar, porque você reduziu o campo. Que tanto que ela desentorta? Exatamente o tanto de energia que você pôs. Então, o novo entortamento dela é Q
V0 menos o trabalho realizado pelo campo externo. Isso aqui não é uma medida do trabalho realizado pelo campo interno? QV externo é simplesmente a integral do campo externo. Então é por isso que ele tem que aparecer aqui. O que eu fiz aqui? Eu integrei o campo interno, depois integrei o campo externo e subtraí um do outro, porque eles são antiparalelos. Aí eu vou ter essa diferença de potencial eletrostática aqui, que é a do campo resultante. Ficou claro, gente? Ou não? Então a banda vai desentortar. Agora, vamos pensar que nós somos um elétron. Hoje eu estou me sentindo um elétron. Mas vamos fazer uma analogia mecânica aqui. Você tá meio negativo, então, professor? Eu sou meio negativo já. Hoje minha função de trabalho está peculiarmente negativa. Para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, vamos pensar. Então, não vamos pensar nós somos elétrons, não. Vamos pensar na analogia para elétron, para a gente poder se livrar da questão da carga. Vamos supor que nós somos, sei lá, uns molequinhos andando de skate aqui, ou umas bolinhas, e isso aqui é uma rampa. Então imagina uma situação que você tem um monte de moleque andando de skate de maneira aleatória aqui, ou umas bolinhas andando para lá, para cá, e aí você tem uma rampa, que a altura dela é suficiente só para impedir que eles passem para lá. Então o moleque sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Essa é a analogia da junção PN equilíbrio. A diferença de potencial eletrostático, que aqui virou gravitacional, é suficiente simplesmente para cancelar a diferença de potencial químico inicial, que é dado pelo fato que eu tenho um monte de molequinho aqui e não tem molequinho aqui. Então, essa barreira de potencial impede que o molequinho vai daqui para cá. Ela induz uma corrente de arrasto, que é o molequinho caindo pela gravidade, que cancela a corrente de difusão, que é os molequinhos da direita para a esquerda, porque eles estavam andando doidão lá, de skate. Ou patins, ou o que você preferir. Essa é a situação em equilíbrio, correto? Concordam? Sim. Aí o que aconteceu aqui? Aconteceu que sei lá, um demônio foi e reduziu o tamanho do morro. Antes, o morro era suficiente simplesmente para não deixar que os molequinhos passassem. Agora, o morro é pequenininho. Mas você tem um monte de molequinho aqui. Não tem nada de molequinho aqui. Então você não tem um gradiente de concentração de molequinho altíssimo? E uma barreira chumbrega agora contra eles? Então o que vai acontecer? Vai vazar molequinho daqui para cá. A torta é a direita. Então se tem um senhor lendo o seu jornal aqui, o senhor não está feliz, não. Antes ele estava em paz, agora não está mais. Então o que você espera numa situação dessa? Você tinha uma barreira de potencial que impedia a corrente de difusão. Você reduziu a barreira. Vai ter uma corrente de fusão, ela vai ser gigante. Por quê? Porque você tem uma concentração enorme de elétron aqui e pemba aqui. Eu tenho até quase com um gradiente, quase com uma função step, né? Então dá um gradiente abrupto. Então você vai ter uma corrente de fusão enorme. Por mesmo jeito, se você tinha uma concentração enorme de molequinho aqui e zero aqui, aí eles vão passar daqui para cá por difusão. O movimento aleatório deles é a analogia da energia térmica, né? Então você vai ter uma corrente. E vai ser uma corrente violenta, vai ser uma corrente alta. E se você pegar um voltímetro aqui? Você vai medir o quê?
você puser o voltímetro aqui, você vai medir o quê? Potencial químico? Você tem que medir o potencial externo, certo? Então você mede o próprio potencial externo. Esse é o número que você mede. Agora, se eu te perguntar qual é a natureza desse potencial, aí a sua resposta é essa, é químico. Notem que você está medindo volts aqui, não está? Mas tem campo elétrico na história? Praticamente nada. Praticamente nada, você reduziu o campo. Então o que você está medindo aí é a natureza desse V externo é uma diferença de potencial químico. Se você desdobrasse completamente, seria toda a diferença de potencial químico inicial, né? Mas você não desdobra ela, não. Você geralmente aproxima só. Por isso que se você colocar uma tensão aqui que for maior do que V0, você vai queimar ele. Então você nunca faz isso. Você sempre põe um resistor aqui para a tensão cair nele. Então o que acontece com a junção PN em polarização direta? Ela conduz com a beleza. Porque você reduziu a diferença, a barreira de potencial que impedia a corrente de difusão. Ficou claro? Uhum. A analogia gravitacional fez sentido para vocês? E qual é a natureza dessa corrente? É uma corrente de difusão, né? Ela é a corrente de fusão, porque você está difundindo. Você não tem campo elétrico, como é que seria de arrasto, né, Giovanni? Pensa assim, não tem campo elétrico. O campo elétrico está só diminuindo a barreira. E por que ela é alta? Porque você tem um gradiente de concentração abrupto na fronteira, né? Você tem uma concentração alta de buraco aqui e pequena aqui, e o contrário para elétron. Então você tem buraco difundindo daqui para cá, você tem elétron difundindo daqui para cá, os dois contribuem para a corrente de fusão na direção de P para N. Entenderam, gente? Professor, mas não chega um momento que essa concentração se iguala se ele passar muito tempo? Você está pensando, está passando aqui para cá, mas ó, a corrente está circulando. O que entra, sai. Entendeu? Ah, é verdade. Então você entra em estado estacionário. Você vem daqui para cá, mas está sempre o circuito está sempre devolvendo as cargas. É verdade. Então, se você olhar no tempo, depois que você atingiu o estado estacionário, ignorando o transiente, que está fora do nosso escopo, você não vai ver variação no tempo, você vai ver variação só no espaço da concentração. A gente vai ver isso mais detalhe daqui a pouco e também na aula que vem. Mas essa é uma pergunta boa. Todo ano algum aluno pergunta isso. Mas você entendeu, então, que o buraco que veio daqui para cá e o elétron que veio daqui para cá, ele foi reposto pelo circuito. Aham. Não tem acúmulo de carga, tá, gente? A corrente que entra, sai. Alguma pergunta sobre a dinâmica da junção PN em polarização direta? Em outras palavras, vocês entenderam por que ele é um bom condutor em polarização direta? Sim, senhor. E o aluno que já tinha imaginado antes, era mais ou menos isso? Você tinha imaginado? Eu tinha esquecido da questão do campo, mas quando a gente tinha estudado o campo elétrico, eu pensei, tipo, pô, é verdade, é um campo para, tipo, vai ter que neutralizar o campo para poder passar, e se for no sentido contrário, não vai dar muito certo, então faz sentido. Isso, essa é a dinâmica. Você tem uma barreira interna que impede a difusão. E toda a dinâmica é dominada pelo fato de ou se reduzir ou se aumentar a barreira. Né?
Então Eu tinha vamos ver. esquecido desse detalhe. Vocês já devem saber o que vai acontecer se eu colocar em polarização reversa, mas vamos fazer tudo bonitinho para não ter dúvidas, tá? Então vamos refazer o desenho agora para polarização reversa. Agora, o campo aponta daqui para cá, correto? Então, ele aponta na mesma direção. Então, o que vai acontecer com o diagrama de banda? Vai aumentar a barreira. Eu não consigo nem desenhar outra banda. Acabou a lousa. Por quê? A barreira aumentou. Por quê? Porque agora os campos estão se somando. Na nossa analogia gravitacional, você aumentou a barreira. Então, antes, o que subia, descia. Correto? O que subia, descia. O que subia, descia. Corrente de arrasto cancela a corrente de fusão. Agora, eles nem conseguem subir tudo. Eles caem aqui. Vai aumentar a corrente? Só pode aumentar a corrente se vier molequinho daqui para cá, correto? Se um extra da corrente de arrasto não tem que vir de molequinhos que estavam em cima cair mais do que antes? Para você ter uma corrente de arrasto maior do que você tem no equilíbrio? Mas você tem molequinho aqui em cima? Não tem, né? Então, ou tem pouco. Na verdade, você tem, mas você tem pouco. Então, você vai ter uma corrente horrendamente baixa, praticamente zero. Você até tem uns molequinhos aqui em cima. Quem são esses molequinhos aqui em cima que contribuem para um aumento pequenininho da corrente de arrasto e, portanto, para uma corrente líquida bem pequenininha, mais diferente de zero? São os elétrons que estão em P e os buracos que estão em N. Porque se você aumentou aqui, você aumentou a barreira, você está aumentando a corrente de arrasto. Mas a corrente de arrasto, então, tem que tirar buracos de N e levar para P e tirar elétrons de P e levar para N. Então, os buracos em N são os molequinhos que estavam aqui em cima. E os elétrons em P são os molequinhos que estavam aqui em cima. Mas tem pouco, a concentração é pequena. É menor do que bem menor do que a concentração no equilíbrio. Então, o que você espera que essa corrente seja? Muito, muito baixa. O sistema está enxergando um resistor aqui, pensa assim, ele está enxergando um resistor onde a condutividade dependeria da concentração de buracos em N e de elétrons em P, que é muito pequena. Ficou claro, gente? Então, esse limite, Stefano, depende de várias coisas, mas em polarização inversa, às vezes você tem um efeito avalanche que a partir de uma certa tensão, ele começa a conduzir bem. Por exemplo, alguns diodos, como o diodo de efeito Zener, tem essa característica. Por quê? Porque aí o diodo é feito propositadamente para que quando você aumentar demais esse campo, você começa o próprio campo popular a banda de condução, tirando elétron, fazendo essa transição. Aí ele começa a conduzir bem, em polarização inversa. É o que acontece no diodo Zener. Mas aí ele não queimou, ele entrou em breakdown, que a gente fala, entendeu? Em polarização inversa. Agora, na polarização direta, você vai ver que a dependência entre tensão e corrente é exponencial na aula que vem. Então, a tensão nunca pode ser muito maior que V0. Senão o diodo não aguenta. Mas se você puser ele num circuito, por exemplo, se em vez de você fizer esse negócio impossível que eu fiz, você colocar um resistor, o circuito vai se ajeitar. A maior parte da tensão vai cair no resistor e a tensão que vai cair no diodo vai ser próxima de V0.
Entendeu? Eu até coloquei na versão nova do livro um exemplo de análise de diodo em circuitos que não tem na que vocês têm. Depois que ficar pronto, eu posso tentar ver se disponibiliza, mas eu acho que eu não posso mais fazer isso. Mas deu para pegar a ideia? Tá, Giovana, por que você está pensando que vai ter um acúmulo do lado N? O que você quer dizer com isso? Eu também não sei se eu tô pensando certo, mas se a gente não consegue ter essa corrente para subir, né, entre aspas, a subir, passar a corrente, Subir, você diz é, esse efeito? não, Você está se subir referindo... do elétron, subir a rampa, Ah, tá. metaforicamente. Aí não vai, Isso. tipo assim, como tem uma fonte, vai continuar chegando elétron aí. Quer dizer, elétron não, Não, tipo, isso não tem de algum corrente. lado. Ah, não vai No gerar caso corrente. ideal, é como se você tivesse um circuito aberto, entendeu? Ah, tá. Então a fonte não vai estar entregando nada para ele. Não, toda a tensão vai cair aqui. Você vai ter a tensão aqui. Se você puser o voltímetro aqui, você vai medir. Agora você vai medir o menos V externo, né? Se você puser o lado direito aqui. Mas não tem corrente. Não está passando corrente. No caso ideal, né? Tá, entendi. No caso real, cai um pouquinho de moleque. O moleque tem que ser o buraco, né? No caso. Mas aí a imunologia vai cai. Não, o moleque tem que ser o elétron, porque eu desenhei na mesma direção. Cai um pouquinho de moleque. Para onde que o moleque cai? Cai um pouquinho mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Não sobe um tanto de moleque e esse tanto sobe e cai? Esse aqui é a corrente em equilíbrio, certo? Certo. Quando você aumentou a barreira de potencial, você derrubou um pouco mais de moleque que você derrubava aqui, entendeu? Então, tem um fluxo líquido de moleque caindo. Então, o que você tem? Você tem elétrons. O elétron está indo nessa direção, certo? Certo. O elétron está indo de P para N. Isso significa que a corrente está em qual direção? De N para P. Que é a corrente esperada no circuito, né? Isso, que é a corrente inversa. Ela entra em N e sai em P. Então, mas isso é tão pequeno que é desconsiderado, isso quer dizer. Deixa eu te dar uma ideia. Num diodo de silício comercial, essa corrente em polarização inversa, ela é virtualmente independente da tensão, a não ser que você chumba tanto campo aqui que esse tipo de efeito começa a acontecer, entendeu? Mas fora esses efeitos de segunda ordem, a corrente é constante e ela é da ordem de nanoamperes. 10 a menos 9 amperes. Geralmente você trabalha com micron, né? Microampere já é uma corrente ruim. Geralmente ela está ali entre micron e milli. Então ela é tipicamente 1000 vezes menor do que uma corrente que você está acostumado a trabalhar. Entendeu? Ah, tá bom, entendi. Então é muito, muito baixa mesmo. Tanto que na análise de circuito, você vai, se você detectar que um diodo está em polarização reversa, você vai, no circuito, você vai substituir ele por um circuito aberto. Então, o circuito equivalente de um diodo em polarização reversa é como se você tivesse uma resistência infinita. Ele está em circuito aberto. E em polarização direta é como se ele fosse um fio. Esse é o ideal, né? Não é bem assim. Na aula que vem nós vamos quantificar tudo, né? A parte matemática vai estar explícita. Ficou claro? Eu respondi essa pergunta? Então vocês entenderam, gente? A dinâmica ela é totalmente dependente da dinâmica do equilíbrio. No equilíbrio, inicialmente você tem diferente potencial químico, aí aparece um campo elétrico interno que equaliza o potencial total.
Você não tem nem igualdade de potencial químico, nem igualdade de potencial eletrostático. Aí, quando você coloca isso no circuito, o circuito ou aumenta a barreira de potencial eletrostático, que é o caso de polarização reversa, isso faz com que a corrente seja pífia, ou ele reduz, e isso faz com que a corrente seja muito alta. Então, em polarização reversa, você tem praticamente uma corrente de arrasto. Em polarização direta, você tem praticamente corrente de difusão. Fechou? Então vamos ver o que acontece com essas bandas de energia com mais detalhes agora, tá? Então vamos voltar para a polarização direta. Eu vou desenhar agora o diagrama de energia para polarização direta. Se vocês quiserem, depois eu desenho para reversa, mas o que eu explicar da direta já é explicação para a inversa. Mas eu posso colocar também, vai dar tempo, a reversa. Se vocês quiserem. Mas eu quero fazer aqui só o desenho da direta, que eu quero fazer ele grandão. Então, peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou primeiro desenhar o nível de Fermi, que aí eu tenho uma referência. Não, não vou fazer isso não. Estou exagerando o band gap aqui para eu ter espaço para o meu desenho, tá? Então aqui a barreira foi reduzida, né? Então essa tensão externa, gente, na prática, ela não é a tensão da bateria, ela é a tensão que aparece no diodo. Se você tem um circuito, tem uma bateria, um resistor, o V externo é a tensão que aparece no diodo, ok? Aqui eu desenho como sendo a bateria só para não precisar ficar pondo outros elementos. Mas é a tensão do diodo. Tá claro isso? Tá, gente? Ou tá... Tá claro, sim. Tá. Bom, nós tiramos o bicho do equilíbrio. Então, o que vai acontecer com o nível de Fermi? Vai separar em nível de quase Fermi. Certo? Uhum. Então, vamos pensar como vai ficar o nível de quase Fermi para elétrons. Aqui a gente tem o lado N e aqui a gente tem o lado P, certo? O que define a concentração de elétrons não é a distância do nível de Fermi para a banda de condução ou para o nível de Fermi intrínseco? Não é essa distância que define a concentração? Lembra? Aham. A concentração de elétrons na parte N é alta. Então, como ela é muito alta, ela não é muito modificada pelo fato de que você está tendo condução. Por quê? Porque você já tinha uma concentração altíssima. Se você tem uma concentração alta em algum lugar, por exemplo, de um gás e tira alguns gases do lugar, não tem muita diferença, né? Então, a concentração de elétrons na parte N não muda significativamente quando você tira ele do equilíbrio. Por quê? Porque você já tinha uma concentração muito alta ali. Então, a distância do nível de Fermi para a banda de condução fora do equilíbrio nessa região, ela é praticamente inalterada.
Então a gente pode desenhar o nível de Fermi. Eu estou desenhando o nível de quase Fermi, tá? Nível de quase Fermi para elétrons. Como tendo a mesma distância que o nível de Fermi tinha da banda de condução quando a gente estava no equilíbrio. Por quê? Porque a concentração é alta, então ela não é muito modificada pelo fato de você ter tirado o equilíbrio. Entenderam, gente? Entenderam essa afirmação? Por que que essa distância é a mesma dentro e fora do equilíbrio? Ou Não, não? professor, você pode repetir? Você concorda que essa distância define a concentração? Ok. Eu estou explicando que essa distância dentro e fora do equilíbrio é a mesma, porque a concentração não é significativamente alterada quando você passa, uma corrente passa a fluir pelo circuito. Porque ela já tinha uma concentração alta, entendeu? Faz sentido. Ok. Então você pôs uns a mais, tirou uns a menos, deu uma mudada na concentração, mas não fede nem cheira. Porque já tinha uma concentração enorme. Pensa o seguinte, imagina que isso aqui é como se fosse um colégio católico. Desses bravos, lá da Irlanda do século XIX. E aqui fosse sei lá, a turma das meninas. E aqui fosse a turma dos meninos. Então aqui tem uma concentração enorme de aluna, correto? De mulher. Você tira e põe uma mulher ou outra num lugar que está lotado de mulher, ninguém vai notar nada, certo? A concentração é praticamente a mesma. Correto? Entendi. Aí, você diminuiu a barreira que impede as mocinhas de ir para a sala dos mocinhos. Agora chegou uma menina na sala dos homens. Chegou um elétron na região P. Aqui praticamente não tinha nada de elétron, certo? Certo. Faz muito sentido. Agora, Inclusive. não vai ter uma mudança abrupta de concentração de elétrons aqui? Sim. Se aqui você aumentou 4 elétrons e perdeu 4 aqui, esse perdeu 4 aqui não fez diferença. Ganhou 4 aqui, faz uma diferença enorme. Então você tem uma mudança violenta da concentração de elétrons aqui. Isso quer dizer que essa distância é bem menor do que a distância que você tem no lado P em equilíbrio. A distância do lado P em equilíbrio é mais ou menos assim, né? Lembram? Agora ela está aqui. Entendi. Ficou claro, gente? O que eu não tinha entendido é que no sentido inverso para buraco também é a mesma coisa. Mas você está passando a carroça na cena dos bois. Eu estou falando do nível de quase Fermi agora. Então eu tenho um nível de quase Fermi para elétrons e um nível de quase Fermi para buraco. Eu tenho que desenhar 2 linhas agora. É verdade, é verdade. Entendeu? Então Agora foca a faz atenção sentido. nos elétrons. Uhum. A concentração de elétrons. Cadê o nível? Se eu estivesse olhando só a parte P, o nível de Fermi não estaria aqui? No meu dedão? Então seria essa distância aqui que está dando a concentração. Distância gigante, concentração baixa, certo? Certo. Agora olha aqui, o desentortamento da banda fez com que essa distância aqui ficasse pequena. Quer dizer que a concentração aqui é bem maior do que no equilíbrio. Por quê? Porque está chegando elétron. É como se as mocinhas estivessem chegando na sala dos mocinhos. Todo mundo para e olha, né? Porque tinha 1 milhão de rapazes lá. Chegou 2 meninas. Tinha 0 antes. Entenderam? Entendi. Obrigado, professor. Mas não acabou. O que vai acontecer com essas poucas mocinhas que chegaram na porta da sala e mudaram abruptamente a concentração de meninas no lado masculino? Imagina que esse povo tem 15 anos de idade, hormônios à flor da pele. O amor vai acontecer, né? Então essas meninas, antes delas conseguirem andar um tanto considerável na sala,
Elas vão se apaixonar e vão ficar por ali com os novos namorados. Não é provável que isso aconteça? Faz sentido. O que está acontecendo aqui? Os elétrons estavam aqui. Passaram para cá. Está lotado de buraco aqui. Esses elétrons, eles vão sofrer o processo de recombinação. Eles vão cair da banda de condução para a banda de valência. Então eles vão morrer. É aquele processo de morte que a gente relacionado ao tempo de vida. No equilíbrio, você tem elétron caindo e elétron subindo toda hora, mas um compensa o outro. Ele cai porque o nível que é instável e ele sobe por estação térmica. Quando você colocou uma concentração extra, elétrons extras, você aumenta a chance dele cair, maior do que dele subir. Então você começa a ter uma recombinação líquida, mais alta do que a geração térmica. Que é como se fosse as meninas apaixonando e ficando ali por ali, para de andar. A analogia da recombinação ela deixou de ser solteira, né, Bruno? Algumas pessoas entendem o casamento ou o namoro como uma morte. Se você quiser entender assim, pode ser. Mas entendeu que elas não vão mais caminhar pela sala livre, leve, soltas? Uhum. Sofreu o processo de recombinação. Então, os elétrons aqui, quando eles chegam nessa região, não tem campo elétrico, certo? Não tem campo elétrico história nenhuma. É tudo difusão aqui. Só tem campo elétrico aqui, mas é na direção contrária. Eles vão difundir. Vai ter difusão. Só que à medida que eles vão difundindo, vai tendo processo de recombinação. Então, o que vai acontecendo com a concentração de elétron aqui? Ela não vai cair por causa do processo de recombinação? O que vai acontecer com a concentração de menina à medida que elas vão avançando na sala? As meninas móveis vão, as solteiras, a concentração delas vai diminuir, certo? As meninas não morreram, mas elas deixaram de ser livres. Os elétrons não morreram, mas ele deixou de ser livre. Então não vai diminuir a concentração? Por causa do processo de recombinação? Então o que vai acontecer com o nível de Fermi? Por conta do processo de recombinação? O nível de quase Fermi. Mas, perfeito, Giovana. A Giovana falou, vai diminuir de buraco. Mas não importa, porque a concentração de buraco é enorme. Então, o mundo de homem solteiro, você perder um pouquinho de homem solteiro ali, não faz diferença nenhuma, entendeu? Meio estilo caso. Então, não faz diferença, porque a concentração de buraco já é alta. Os buracos que recombinaram, nem fede nem cheira. Mas elétron não, a concentração é baixa. Apesar dela ser mais alta do que no equilíbrio, ela ainda é baixa. Então, aí vai afetar. O que vai acontecer com o nível de quase Fermi, então, se a concentração de elétron vai diminuindo? Cai também. Porque essa distância tem que ir aumentando, correto? Uhum. Então, o que vai acontecer? Ele vai caindo. Não é linear a queda, não, tá? Inclusive, a gente já viu que ela é exponencial, mas eu estou desenhando aqui para simplificar. Vai chegar uma hora que ela passa a ser a mesma concentração que você tinha no equilíbrio. Ou seja, os rapazinhos que estão lá no fundo da sala nem ficaram sabendo que algumas meninas romperam a barreira católica. Isso quer dizer que a concentração lá longe da região de depleção de elétrons é a mesma que você tinha no equilíbrio. Entenderam, gente? Ficou claro? Eu fiquei com um pouquinho de dúvida na parte falar, do. Eu não entendi bem ainda porque caiu.
o nível de Fermi. A distância do nível de Fermi para a banda de condução não define a concentração? Não é uma expressão da concentração? Lembra da fórmula? Desculpa, o professor cortou, não consegui ouvir direito. Ó, eu estou me referindo a essa fórmula agora. Aham. Então, se a concentração cai, o que acontece com o nível de quase Fermi? Ele separa da banda de condução, certo? Essa distância aumenta. Correto? Aham. Se eu afirmo que essa distância é maior do que essa distância, eu estou afirmando que a concentração aqui é menor do que a concentração aqui. Certo. Então, eu te contei o que fisicamente causa a redução da concentração. O que é? Qual é a causa física da concentração da redução da concentração de elétrons? Os elétrons entrarem, entre aspas, nos buracos, a parte dos elétrons se combinarem. Isso, então o termo técnico é recombinação, correto? Aham. Então a recombinação causa a redução na concentração. Ou, de maneira completamente equivalente, a recombinação causa a queda do nível de Fermi. Ó, Entendi. concentração diminuir, essa distância aumenta. É a mesma coisa, lembra? Entendi. Então, a recombinação causa a redução na concentração, que é manifestada como a queda no nível de Fermi. A causa aqui é a recombinação. E o efeito? A queda na concentração e do nível de Fermi. Tá Lembra, certo. o nível de Fermi, parte dele é o potencial químico, né? Então, se cai a concentração, cai o potencial químico. Tá claro, mano? Eu respondi? Parece que não tá muito segura. Não, tá claro sim, entendi sim. Muito obrigada. Tá. E você entendeu que vai chegar um ponto que essa distância aqui é a mesma que você tinha em equilíbrio. Tudo que tinha de elétron novo, extra, morreu antes de chegar no fim da parte P. Ou seja, dado uma certa distância da região de depleção, a concentração de elétrons é igual à do equilíbrio. Ficou claro? Ficou assim. E para o P? E esse linha pontilhada aqui, vamos colocar na aula normal eu uso cor. Aqui eu vou ter que usar a linha pontilhada. E agora, o que eu vou usar para o outro? Não dá para ser linha sólida, né? Eu vou usar assim, tá? Agora eu vou desenhar o nível de quase Fermi para buracos. Na parte P, a concentração de buracos é grande, não é? Então ele praticamente não percebe que alguns meninos fugiram para a sala das meninas. Ou seja, o fato de você estar passando corrente no dispositivo agora não afeta a concentração de buraco nele, porque ela já é muito alta. Mas a concentração de buraco é expressa através dessa distância aqui. Então, eu espero que essa distância na parte P seja praticamente inalterada. Até que eu chego na parte N. A hora que eu chego na parte N, chegou um monte de buraco aqui. Perdão, chegou uns buracos novos aqui, onde tinha um mundo velho de elétron. Vai ter uma recombinação líquida aqui, maior do que a geração. Então, tem uma taxa de recombinação líquida. Os buracos vão morrendo, os homens vão se apaixonando e deixando de ser solteiros. Estamos no clima do carnaval já. Sempre que chega no carnaval e eu dou essa aula, eu lembro daquela música do altamente poética. O cara que conta que ele está solteiro, e ele é guerreiro, e aí ele pergunta para o mundo, quer mais o quê?
Isso é o ápice da poesia que o ser humano pode chegar, né? Ô, professor, mas vai pro carnaval sem estar solteiro? É isso mesmo? Eu? Não você. O que você tá falando aí, a Não, galera tô tá falando da indo poesia pra do namorar. cara. Não, antes você Tô falou. elogiando ele, que é muito bonito você falar. Tô solteiro, estou guerreiro. Parece Shakespeare. Ó, Então é o Shakespeare. mesmo comportamento, vocês perceberam? Ele é constante aqui, e aí aqui ele sobe. Porque a concentração de buraco vai caindo. Entenderam? Faz sentido. Agora, o que é essa distância aqui? O nível de quase Fermi para elétron aqui, ele não é maior que aqui? Quer dizer que a energia do elétron numa parte da junção é maior do que na outra. Houve uma perda de energia quando o elétron passa pela junção, certo? A energia dele desse lado é maior do que essa. Então vai aparecer uma diferença de energia potencial. Se você puser um voltímetro no diodo, você vai medir exatamente essa diferença de energia, daqui até aqui. Então, essa separação aqui, que é o tanto que você desentortou a banda, é exatamente o tanto de energia que os portadores perdem quando eles passam pela junção, pelo diodo. E é isso que você mede com o voltímetro, é o tanto de energia que você está perdendo. Afinal de contas, os bichos estão caindo aqui, né? Pelo processo de recombinação. Ficou claro, gente? Pessoal? Tô digerindo aqui. Eu acredito que você esteja digerindo na última coisa que eu falei, por que isso aqui tem que ser a tensão externa. É. Então, ó, o seu Vitor, acertei? Isso, esse mesmo. Tá. Então, ó, Vitor, pensa num resistor. Vamos supor que você tem isso aqui. Aliás, não vou desenhar um circuito não, tá? Imagina que você tem um resistor, está conectado a um circuito, ok? Beleza. E aí tem uma diferença de potencial aqui, V. O que esse V aqui quer dizer? Ele não quer dizer que tem uma queda da energia potencial. A energia potencial aqui é mais alta que aqui? Sim. Então houve uma queda de energia, né? O elétron tinha energia potencial, você arrastou o bicho aqui, como por atrito, ele esquentou o material. Então, esse V é uma medida do tanto que a energia aqui, o elétron ele entra desse lado e sai desse, não é? Quando a corrente é nessa direção, quer dizer que o elétron entrou aqui e saiu aqui, não é? Beleza, sim. Então o elétron não entrou com uma energia mais alta aqui e saiu aqui? Sim. Então é correto afirmar que se a energia do elétron, se V for 2 e a energia do elétron aqui for 5, não é correto afirmar que aqui é 2? 2, 3. 3. É 3, Tá, isso, ok. perdão. Tá. Agora imagina que você não tem um resistor. Imagina que você tem um diodo. E ele está passando corrente. O elétron, a corrente é nessa direção, a corrente direta. Você não está falando que se você medir uma diferença de potencial aqui, V externo, você não está afirmando que a energia do elétron aqui é maior do que a energia do elétron aqui por um tanto V externo? Uhum. A energia do elétron não é energia total? Não é? Ah, eu acho que entendi. O que é energia total? É energia química mais eletrostática. É o nível de quase Fermi. Sim. O nível de quase Fermi dele está aqui. O nível de quase Fermi dele na saída está esse tanto mais baixo que na entrada. Nossa. Entendeu? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Entendi, sim. Obrigado, professor. Só não vou Muito soltar um feliz. palavrão dessa vez.
Mas, Melhor, melhor. mas muito obrigado. Pô, agora tudo faz sentido, cara. Nossa, olha, até abriu o sol aqui. Então, lembra, o nível de Fermi é o potencial total, é a energia do. Não é energia de um elétron. Eu não estou falando de um elétron, eu estou falando do gás de elétrons. Lembra, a gente está trabalhando com termodinâmica. Então, a energia do elétron é a energia dele aqui na banda de condução. Mas a energia do gás, que é a energia total, né? Ela diminui. Entenderam? Entendi sim, meu. Muito obrigado. Então, o que nós vamos fazer na aula que vem? Nós vamos quantificar a corrente em relação ao diagrama de energia. Eu só vou preparar o terreno para a aula que vem, mas vou desenhar rapidamente como é que vai ficar o diagrama de banda aqui para tensão reversa. E aí eu quero preparar a distância. Gente, estou cansado. Preparar o terreno para a aula de manhã da semana que vem, tá? Deixa eu ver, peraí. Não. O diodo, o diodo passou da minha lousa, tá, Stefano? Tipicamente, ele recombina completamente antes de sair do diodo. Tá, Stefano? Então, a recombinação é menor do que o tamanho do diodo. Senão, ele nem chegaria em cima, né? Agora eu te devolvo a pergunta, Stefano. Como chama essa distância típica que ele anda até recombinar? Você está perguntando como é que esses elétrons aqui saem? Esses elétrons aqui não saem, mas eles não carregam o semicondutor porque a corrente está circulando. Então, esse elétron aqui recombina e aí aparece um buraco para compensar ele. Ou seja, o elétron da banda de valência sai. Quem sai é o elétron da banda de valência, ou seja, entra o buraco aqui e entra o elétron aqui. Entendeu? Então, para cada elétron que recombinou aqui, saiu um da banda de valência, ou seja, entrou um buraco. Então, não tem acúmulo de carga, porque a corrente está fluindo. Agora, alguém me pergunta, como chama a distância típica que os portadores percorrem até eles recombinarem? É o caminho livre médio que o senhor falou Não, umas aulas atrás? não. O caminho livre médio entra dentro do coeficiente de fusão. Pensa, transporte aqui é por o quê? Qual é a corrente que eu tenho aqui de elétrons? De fusão. Eu não tenho um mecanismo de recombinação? Uhum. Quando eu tenho corrente de fusão e um mecanismo de recombinação, o decaimento é? Natural? Exponencial. Hã? Lembra do Hunger Games? Do Tusca? Estão lembrando dessa aula do Hunger Games? Uhum. É exponencial? É exponencial. E o termo que define a distância típica é o comprimento de difusão, que é a raiz quadrada do produto entre o tempo de vida e o coeficiente de fusão. Então, a gente já até tem as ferramentas matemáticas para poder quantificar isso na aula que vem. Então, na aula que vem, nós vamos invocar aquela fórmula da aula do Hunger Games, para a gente poder calcular a corrente. Entenderam?
comprimento de difusão. Está na seção 1.11 ou 1.10 do livro, Giovana. É a aula de transporte. Perceberam, pessoal? Todo mundo percebeu? Vocês lembraram dessa aula? Tá. Então, o diagrama de banda da polarização reversa, ele é meio mundano, assim, não é muito legal. Aqui você continua com o nível de quase fermi aqui, aqui ele é pior do que antes, e aí ele vem assim. Então esse aqui seria o EQFN. Não ficou muito bom esse meu desenho. Porque aqui em cima ficou bem... Deixa eu diminuir o band gap aqui para ficar melhor. Assim fica mais dramático. Isso. Então ele vem aqui. Esse aqui é o EQFN. E o EQFP tem esse comportamento. Então aqui, a distância aqui é ainda maior do que a distância no equilíbrio. Então a concentração de elétrons na fronteira entre a região P e a região de depressão em polarização reversa é menor ainda do que a concentração que a gente tinha em equilíbrio. Então é uma desgraceira. Ok? O desenho tá no livro, tá, gente? Bem mais bonito que esse, se vocês quiserem dar uma olhada. Tudo bem, pessoal? Posso avançar? Eu gostaria de falar um pouquinho da corrente. Pode sim. Tá, eu vou então fazer referência ao diagrama de banda e eu vou deduzir a corrente, considerando a junção em polarização direta, mas ela é válida para direta e reversa, a dedução é geral, tá? Mas é mais fácil vocês pensarem em termos de polarização direta. Então você tem a polarização direta aqui. E aí, vamos imaginar que eu faço um gráfico aqui. Eu preciso aumentar a região de depressão aqui por razões pedagógicas. Deixa eu aumentar essa região de depressão. Vou marcar uma fronteira aqui. Essa aqui seria a região de depressão que eu dou uma exagerada nela, tá? E aí, imagina que aqui eu tenho um eixo X e eu quero fazer um desenho das correntes. Então, a corrente ao longo da junção, ela tem que ser constante. Então, essa aqui seria a corrente total. Era para ser uma linha. Tá? Escrito parecia minha coluna. Um casco de tartaruga. Não melhorou, não. Mas é para ser uma linha, tá, gente? Então, essa aqui é a corrente total. Seria a corrente total. Vou colocar aqui densidade de corrente total. Aqui na parte N, não tem difusão de buraco que chega aqui, né? Então, a corrente nessa região aqui, ela é completamente corrente de elétrons. Você vai aproximando da região de depressão, você começa a ter uma contribuição da corrente de buracos. Dentro da região de depressão, a corrente de elétron e de buraco é praticamente constante, porque a região é pequenininha, ela tem uma queda, mas é desprezível. E aí aqui a corrente cai e vai para zero, e nessa região aqui ela é só de difusão. Se eu fizer o mesmo gráfico para corrente de buracos, daria alguma coisa assim. Então, esse aqui seria corrente de elétrons e esse aqui seria corrente de buracos. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ficou claro que longe da região de depressão eu vou ter só elétrons aqui e só corrente de buracos aqui? Isso está claro? Para todo mundo?
Porque teve recombinação, né? Os elétrons extras não chegaram. Correto? Então, essa corrente aqui de elétron na região P, ela é uma corrente de quê? Essa aqui, daqui para cá. Ela é corrente do quê? De arrasto ou de fusão? Ou os dois? Essa. O desenho é a corrente total. Mas aqui a corrente total não virou só corrente de fusão? Correto? Tá claro para todo mundo? E a corrente de buraco nessa região? Ela é uma mistura dos dois. É uma mistura de corrente de fusão e corrente de arrasto. Por quê? Porque você tem uma corrente de arrasto, o campo não é zero, ele é bem pequenininho, mas ele, como a concentração de buraco é muito grande, você acaba tendo uma corrente de arrasto, igual no metal. Então, a gente tem regiões onde você tem arrasto e difusão, tipo, aqui até aqui, para elétrons, eu tenho arrasto e difusão. E daqui até aqui para buracos, eu tenho arrasto e difusão. Aqui para elétrons, eu tenho só difusão, e aqui para buraco, eu tenho só difusão. Aqui eu desenhei, dentro da região de depressão, a corrente de elétron mais alta do que a de buraco, mas se o semicondutor fosse simétrico, elas vão ser iguais, tá? Eu só desenhei para poder ficar melhor, mais legal de ver. Mas depende de como é que você dopa. Se você dopar mais com o elétron, você vai ter um caso, mais com o buraco você vai ter outro, mas se você fizer dopagem uniforme, mesmo concentração de dopante doador e aceitador, as duas seriam iguais. Ok? Depende do caso. Mas o que é importante notar aqui? O nosso objetivo na aula que vem vai ser calcular a corrente total, certo? Para eu calcular a corrente total, eu não posso escolher ela em qualquer ponto da junção? Se eu somar essa corrente com essa, eu já não resolvi meu problema, calcular a corrente total, já que ela é constante? Vocês estão me seguindo, gente? Ou vocês se perderam? Não deu para entender. Não deu para entender, você falou? Não, vírgula, deu para entender. Ah, tá. Manu, parece ter um problema, não parece ser só somar? Não, essa corrente aqui, ela é a soma da corrente de elétron com a corrente de buraco, lembra? As duas se somam. Sim, mas se a gente vai ter uma aula só pra fazer isso, provavelmente não vai ser só uma soma. Não é soma-soma. Isso não é o problema. O problema é você achar esse valor e esse valor, separado, entendeu? Entendi. Esse é o desafio. Mas olha só, vamos pensar. Para eu achar essa corrente aqui, ela é só de difusão, certo? Essa aqui. Concorda? Uhum. Então ela, a priori, não é muito difícil, porque é só você ver como é que é o gradiente da concentração que você tem a corrente de fusão. Essa aqui é o inferno, porque ela é tipo achar a corrente de um metal considerando a condutividade finita. Você teria que saber qual é o campo elétrico aqui, que é praticamente zero. A gente está até desprezando ele. Então essa aqui é muito difícil de calcular. Deu para você imaginar o porquê? Você teria que saber o detalhe da distribuição de campo elétrico. Ele está praticamente inteiro confinado aqui, mas ele tem uma certa distribuição. Então essa aqui seria o diabo para calcular. Percebeu isso? A gente quer evitar o arrasto? O Stefano está sugerindo deixar arbitrário e pegar só uma. O que você quer dizer com isso? Eu poderia somar essa com essa? É isso que está sugerindo? Olha, eu poderia somar essa com essa? Você acha que a soma dos valores dos meus dois dedos vai dar essa aqui?
Não, né? Você tem que somar as duas no mesmo ponto. Mas espera aí. Dentro da região de depressão, elas são praticamente constantes, porque a região de depressão é pequenininha e tem pouca recombinação. Então, eu poderia usar a sua ideia, Stefano, desde que eu pegue uma delas aqui e a outra delas aqui. Aí sim, né? Porque elas são constantes dentro da região de depressão. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer na aula que vem. Nós vamos encontrar a corrente total, calculando a corrente de buraco nesse ponto e de elétrons nesse ponto. Por quê? É mais fácil, é só corrente de difusão. O termo técnico é buracos na região N são chamados de portadores minoritários, porque tem pouco. E elétrons na região P são chamados de portadores minoritários também. Então, buraco em N, elétron em P, portadores minoritários. Buraco em P e elétron em N, portadores majoritários. Então, o termo técnico para o que a gente vai fazer na aula que vem é nós vamos calcular a corrente de portadores minoritários, aqui nas duas fronteiras. Porque aí, a hora que eu somar essa com essa, eu estou somando essa com essa, porque é o mesmo valor. Aí eu tenho a corrente total. Entenderam a tática que nós vamos usar na aula que vem? Entendi. Tá, então é isso. Então, na aula que vem nós vamos relembrar dessa nossa tática, achar a corrente de fusão aqui. Para isso nós vamos precisar invocar quase todas as fórmulas do curso. Achar a corrente de fusão aqui, somar as duas e chegar na equação de Shockley. Ok? Então eu conto com a presença de vocês aí na aula que vem, viu, gente? Vou parar a gravação então para ver se alguém quer falar alguma coisa sem gravar.